Pessoal, então, continuando aqui no exercício que fizemos no último vídeo, né? Porque no último vídeo eu acabei parando no meio do exercício, porque eu estava ficando sem bateria de computador. Aí depois acabei que eu fiquei um pouco enrolado para continuar. Então, no exercício anterior, o que que a gente fez e calculamos aqui as reações, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Tá? Fizemos aqui o cálculo. Fizemos o passo um e 2, os passos, fizemos o passo um, né, que foi a identificação do tipo de acoplamento, né, identificação do acoplamento, e vimos aqui que estávamos no apoio fixo, né, apoio fixo. E logo depois, em seguida, fizemos o passo 2, que é desenhar o diagrama de corpo livre, eu acho que o DCE. Depois passamos aqui, calcular, né, as reações. Calcular as reações. E vimos que as reações vão ser igual a quê? Eu sei que no caso anterior fizemos Fx vai ser igual a zero, Fy achamos como sendo igual a menos 12,15 newton, e o M aqui achamos ele como sendo menos 3.645 newton metro. Então, pessoal, uma coisa que eu vou fazer aqui como uma alteração é que a reação, como vocês observam aqui. Opa, peraí. Deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui. Como vocês observam aqui a gente trabalhou calculando a reação no ponto A. Em vez de chamar aqui Fx, Fy e Fm, o que que eu vou fazer? Vou substituir isso aqui para chamar ele de AY. Ax vai ser igual a zero, AY vai ser igual a menos 12,15 newton. Opa, newton com N maiúsculo. E aqui eu vou dizer assim, MA. Ou MA, assim, igual a menos 3.645 newton metro. Então, basicamente, estou pegando isso aqui, estou substituindo ali essa anotação por essa anotação aqui. Então, pessoal, vocês provavelmente vão me perguntar, mas por que que eu estou fazendo esse tipo de anotações? Então, isso aqui é mais fácil de se... eu prefiro fazer esse tipo de anotação para poder diferenciar, hein? Para poder diferenciar esses valores aqui com as reações que vão aparecer aqui no ponto C. É claro que aqui, se você conseguir identificar, fazer essa separação, passo um, passo 2, passo 3, tudo bem. Depois passo 4, então tudo bem. Então você pode continuar usando aqui Fx e Fy e M. Mas aí eu prefiro usar diretamente os nomes aqui Ax, Ay, Ma, porque isso aqui me facilita quando eu vou fazendo os exercícios para poder identificar, ok, isso aqui é a reação no ponto A, não reação no ponto Y. Esse aqui vão todos os valores que eu achei exatamente no ponto A, para diferenciar isso com os valores que eu vou achar no ponto C. Desculpa, pessoal. Então, tendo isso aqui, chegamos no passo 4, e no passo 4 aí, que vai ser o quê? Que vai ser dividir, não, que vai ser calcular as cargas internas no ponto C. Tá. Agora, como que a gente vai fazer esse cálculo aí do ponto C? Antes de entrar aqui no ponto C, você vê que esses valores aqui, AX, AY e MA, eles estão representados aqui. Você vê que aqui a gente pegou apenas uma porção, foi considerado apenas essa porção aqui. Deixa eu fazer um quadrado aqui. Foi considerado apenas essa porção aqui, né, que está representado aqui, né? Ele pegou essa porção, pegou apenas essa porção aqui, representou ele aqui, e você vê que ele colocou, no desenho aqui está representado o AY, o AX como igual a zero não foi representado, o AY
ele é para cima, né? Porque se você se lembra no desenho anterior, eu coloquei o FY como sendo para baixo, né? Então aqui não importa muito, né? Se eu coloquei ele para cima ou para baixo. O que importa aqui, na verdade, é esse valor aqui. Então não fica muito preso aqui a essas setas aqui, né? Vocês vão ver se vocês olhar o vídeo anterior, quando eu calculei o AY, ou na verdade o FY, eu coloquei o FY para baixo. Então, se eu coloquei ele para baixo, ele vai sair com valor negativo. Se eu tivesse colocado ele para cima, da mesma forma que está aqui, eu ia achar aqui um valor positivo. Então, aqui não se preocupa muito aqui que, se vocês, no cálculo que a gente vai fazer, se a gente usar aqui esse valor negativo, você vai ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. Esse negativo aqui é mais uma questão de, é mais por causa da orientação da seta. Agora, o momento aqui que é menos 3.645 está representado aqui. Agora, para poder fazer aqui, deixa eu só apagar aqui. Opa. Para poder fazer aqui, para poder calcular agora quais são as cargas internas do ponto C, o que que a gente faz é dividir, a gente tem que primeiramente dividir, fazer uma seção aqui exatamente no ponto C. Agora a gente fica com, nesse caso aí, a gente fica com duas partes. A gente fica com essa parte aqui à direita e depois essa parte aqui à esquerda. Então, pouco como, se você se lembra que eu falei no vídeo anterior, pouco importa como é que a gente vai abordar e com qual parte a gente vai trabalhar, né? A gente pode trabalhar com essa porção aqui à esquerda, como podemos trabalhar com essa porção aqui à direita. Nesse caso aqui, nesse tipo de exercício apenas, onde eu tenho um carregamento, posso dizer assim, um carregamento triangular, eu, eu prefiro, eu particularmente, né, eu até vou recomendar para vocês, sempre trabalhar com a parte, bom, não vou dizer para você trabalhar com a parte à direita, porque esse triângulo aqui, ele pode mudar, né? Ele pode estar fraco aqui, depois aumentar aqui. Então, eu não posso dizer trabalhar sempre com a parte direita. Mas, na verdade, você sempre tem que trabalhar com a parte onde o carregamento forma um triângulo retângulo, né? O que eu quero dizer? Você vê o seguinte, que se você olhar essa parte aqui à direita, ou seja, a porção CB aqui, você vê que esse carregamento aqui, ele vai continuando como sendo um triângulo retângulo, né? E você vê que esse aqui, ele está representado aqui, né? Esse carregamento, essa porção aqui está, né, está aqui. Essa porção aqui está, opa, essa porção aqui está representado aqui. Então, você vê que esse carregamento, ele continua aqui como sendo um triângulo. Então, isso vai me facilitar para poder calcular a carga concentrada que está associada a esse triângulo retângulo, né? A esse carregamento distribuído. Agora, se eu trabalhar com a parte aqui à esquerda, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer é que eu vou ficar com esta, né? Peraí, deixa eu só apagar aqui para não ficar perdido, que é essa diferença, para aparecer um pouco mais visualmente apresentável. Se eu trabalhar com a parte à esquerda aqui, o que que vai acontecer? Vai acontecer que ah, esse carregamento, né, esse carregamento que está aqui, isso aqui, ele vai aparecer aqui. Então, na hora que eu for calcular, né, na hora que eu for calcular a carga distribuída, o que que vai acontecer é que eu vou ter meio que duas cargas distribuídas, né? Eu vou ter essa carga distribuída aqui e essa carga distribuída. Então, vai acabar que isso pode eh, dificultar um pouco meu cálculo, né? O cálculo aí que eu quero fazer. Então, você vai ter de onde vai surgir essas duas cargas concentradas? Porque como aqui você vai ter o formato de um trapézio, né? Nesse carregamento distribuído aqui,
esse trapézio ele é composto de duas figuras. Você vai ter um retângulo aqui, né? Deixa eu desenhar ele aqui. Você meio que vai ter um retângulo aqui, esse aqui vai ser esse retângulo, e depois você vai ter esse triângulo aqui. Então, você vai ter que calcular o quê? Você vai ter que calcular, qual é essa área aqui, ou seja, o carregamento, porque a gente sabe que a área do retângulo, ele vai ser igual à carga concentrada, e que vai dar, né, nesse caso aqui, vai dar esse 540 newton. Depois, você vai ter que calcular a área desse triângulo aqui, que vai dar esses 135 newton. E depois, isso aqui, para poder. Depois você vê que você vai ter duas cargas concentradas aqui, para poder calcular simplesmente aqui essas reações aqui em C. Então, aqui, por isso que eu acabo não. Por isso que eu acabo recomendando para vocês trabalhar apenas com a parte que possui o carregamento e que vai manter o carregamento aqui triangular, hein? Não partir para não considerar a parte que vai ter o carregamento distribuído no formato de um trapézio, né? É melhor vocês considerar aqui, manter, né, essa parte aqui que possui, né, que vai manter aqui esse carregamento triangular, né? Porque isso aqui vai dar menos trabalho para você, né, na hora de fazer as contas. Agora, tendo explicado isso, então, aqui no meu caso aqui, eu vou considerar apenas esse caso aqui. Agora, tendo esse caso aqui, deixa eu pagar aqui. Então, o que que a gente fez foi o quê? Ok, separei aqui. Agora, peguei esta porção aqui, transformei ele nesta porção aqui. Tá. Não transformei, na verdade, ele veio aqui. Tá, ele veio aqui. Opa. Isso aqui veio aqui. Tá. Então, o que que a gente vai ter? Se a gente, né, deixa eu redesenhar ele aqui, de modo que a gente possamos entender melhor o que que a gente vai ter. Então, vou ter essa porção que eu estou chamando aqui de CB. Vamos desenhar tudo junto aqui para acompanhar bem aqui o que foi feito aqui, CB. Agora, tendo CB, o que que eu vou ter aqui? Você vê que quando eu pego o CB, eu observo o seguinte, eu observo que eu tenho esse carregamento triangular aqui, né? Essa pequena porção de triângulo aqui. Vocês se lembram que eu falei para vocês que, ok, aqui eu tenho C, aqui eu tenho B. Eu sei que, como eu tenho um triângulo aqui, a área do triângulo, ele vai ser igual aqui. Eu sei que a força concentrada, eu preciso calcular a força concentrada, né? Ah, não. Primeiro passo que eu tenho que fazer, pessoal, desculpa, acabei me equivocando aqui. Como eu considero isso aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, né, é você colocar, primeira coisa que tem que se fazer, é assim, vou escrever assim, tendo a seção de interesse, a primeira coisa a se fazer é identificar as reações no ponto C. Então, nesse caso aqui, o que que a gente vai ter? Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Então, aqui eu posso colocar um CX desse lado, um CY para baixo, e depois vou colocar assim um MC. Assim, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Então, aqui vou ter um CX acima, um CY abaixo aqui. Esse carinha aqui, eu vou chamar ele de um MC, né? Que é o momento. Você vê que esses daqui são exatamente o que que ele está representando aqui. Que o CX, né? Que esse CX aqui nada mais é que esse NC.
o CY aqui nada mais é que esse VC, e o MC aqui nada mais é que o MC. Você vê que aqui eu apenas troquei, hein, diferentemente desse aqui, eu apenas troquei o sentido do CY. Mas aqui não tem nenhum problema. Tá. Agora, aqui só vou apagar aqui para a gente ter uma boa visualização, né? Não, a gente não se perder aqui. É, porque eu quero mostrar como é que a gente vai calcular essa altura. Claro que eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu quero voltar a mostrar isso. Então, pessoal, o que que a gente vai ter? O que que a gente vai fazer aqui vai ser semelhança de triângulo. Vou pegar esse triângulo aqui e vou dizer que ele tem uma altura igual a h pequeno. Tá? Aqui eu sei que é 6 metros. 6 metros. Né? Por que que eu sei que é? Pera, deixa eu colocar aqui. Aqui é ponto C. Né? Aqui é o ponto C. Eu sei que a distância de C até B é 6 metros. Né? Como é que eu sei disso? Bom, deixa eu apagar aqui, que apagou. Vou trazer o C aqui. CB, né? 6 metros. Por que que eu usei 6 metros que está aqui no desenho? Tá. Então eu sei o seguinte. Eu sei que ah, a base, a base aqui do triângulo de A até B, eu sei que eu tenho 9 metros. Né? De C até B, eu tenho 6 metros. Então, e de A até aqui, essa altura, a altura desse triângulo retângulo aqui é 270 Newton-metros, né? Que é essa força maior aqui. Enquanto essa altura aqui é H. Então, eu posso dizer aqui, pela regra por semelhança de triângulo, desse semelhança de triângulo, vou dizer que 270 dividido por 9, né? Ou seja, 270 dividido por 9 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a H dividido por 6. Então, isso aqui vai dar o quê? H vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a 30. Então, vai ter 30 vezes 6. Ok, 180 Newton metro. Então, eu sei o seguinte. Eu sei que essa altura aqui, vai ser 180 metros. Então, vou colocar aqui 180 Newton metro. Tá. Então, pessoal, vou só apagar aqui para dar um pouco de espaço aqui para mim. Tá. Então, eu sei que aqui eu tenho 180 Newton metro. Agora, como eu tenho 180 Newton metro, né, nesse de altura, e uma base igual a 6 metros, então eu sei que a área do triângulo retângulo o triângulo retângulo, do triângulo eu posso dizer aqui, a força concentrada na porção CB é igual à área do triângulo. Nesse caso aqui, ou seja, posso dizer assim, ou seja, F vai ser igual ao quê? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Né? Ou seja, vai ser a base igual a 6. 6 vezes 180 dividido por 2. Isso é, F vai ser igual ao quanto? 540 Newton metro. Newton. E você vê que esses, você vê que esses 540 são os mesmos 540 que aparecem aqui. Então, você vê que já estamos no caminho certo. E, pela regra, né, do centroide, do triângulo retângulo, sabemos que a força concentrada ela está numa distância
base dividido por 2. Né? Ela está aqui. Você vê aqui uma distância, a distância dela em relação a essa base aqui, C, é, esse ponto C vai ser a base dividido por 2, ou seja, não, dividido por 3, na verdade. Ou seja, ela vai estar a 2 metros. Né? Você vê que esse 2 metros que está aqui, né? Que está exatamente, que está exatamente aqui. Né? Porque, pela regra se você olhar assim as características de um triângulo retângulo, você vai ver que o centroide dele, né, que é esse ponto aqui, que é o centro dele, onde está passando a força concentrada, esse ponto aqui está a duas bases dividido por 3. Então, a base aqui é 6, dividido por 3 vai ser a 2. Então, vai ser a 2, vai estar a 2 metros desse ponto aqui e vai ficar 4. Então, pessoal, aqui o que eu vou fazer, eu vou só apagar aqui, só para liberar esse espaço, para tentar visualmente ter um visual aqui bem maneiro de ver. Agora, tendo aqui, eu tenho 40 e 50 Newton-metros. Então, tendo isso, eu não preciso mais... peraí, vou desenhar aqui novamente esse. Tendo isso, peraí, deixa eu vou aproveitar o desenho que está aqui. Tendo isso, eu não preciso mais do 180, né? Eu preciso apenas dos 540. Né? Na verdade, eu não preciso mais do triângulo retângulo. Só preciso da força concentrada. Então, aqui, vou ter isso. O C, eu vou tirar o C e vou substituir o C pelas forças, né? Pelas forças que a gente... Opa, peraí, deixa eu trocar aqui a cor. Então, vou ter, como eu falei para vocês, aqui, deixa eu... Pá, isso. Então, aqui eu vou ter CX, CY, e aqui eu tenho MC. Tá, ok. Agora, tendo isso aqui, agora eu posso calcular as reações, né? Vou dizer assim, calcular as reações internas. Ok. Segunda, como eu falei para você, tendo a seção de interesse, a primeira coisa a se fazer é identificar as reações no ponto C. Então, eu já identifiquei aqui a reação no ponto C. Aí, depois, por semelhança de triângulo, calculamos aqui a altura, né, a altura desse triângulo retângulo, que achamos aqui como 180. Depois disso, calculamos a força concêntrica, que é 580. Agora, vamos calcular, as reações internas, no ponto C. Então, olhando aqui novamente nesse desenho aqui que temos, que fizemos aqui, né, esse desenho aqui, que é uma representação disso aqui, mas que basicamente uma representação disso aqui, né? Então, o que que eu vou ter? Eu sei que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, como o corpo está em equilíbrio, como a seção está em equilíbrio, em equilíbrio, eu sei o seguinte, vou dizer aqui, soma de força em X igual a zero. Vou dizer assim, como assim aplicamos que o somatório de força em X igual a zero. Agora, quando eu observo aqui, né, se eu olhar aqui, você vê que aqui a única força em X que temos, peraí, deixa eu tirar, tem muita coisa agora. Você vê que se eu olhar aqui, eu vejo o seguinte, que a única força em X que temos aqui é o CX. Então, menos CX, porque o CX ele está no sentido ele está no sentido para a esquerda, ou seja, sentido negativo, igual a zero. Então, Cx vai ser igual a zero. Né? Agora, vou apagar aqui, só para liberar um pouco de espaço aqui. Depois disso, a gente faz o quê?
soma de força em Y igual a zero. Isso é o quê? A gente vê que CY está para baixo, então CY é igual a menos 2, menos CY. Depois a gente tem menos 540, a gente só tem CY e 540. Então aqui teremos CY menos CY menos 540. Então CY vai ser igual a menos 540 newton. Tá? Então achamos aqui o valor de CY, da reação CY. Tá? Achamos isso aqui. Eu só vou fazer um círculo aqui em cada um. Tá? Agora, o que que a gente precisa calcular nesse ponto? A partir desse ponto vai ser o quê? Soma de momento no ponto C. Não no ponto C, em relação ao ponto C. Ponto C. Então, isso vai ser aqui. Vai ser igual a... soma de momento em relação ao ponto C vai ser igual a zero. Então, aqui, é, novamente, deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu vou apagar isso aqui. Deixa eu só adicionar uma coisa importante aqui. Bom, deixa eu adicionar aqui novamente CY. E vou fazer um pequeno desenho aqui, aqui, tá? E depois vou colocar, aqui vou colocar como 2, aqui vou colocar 4. Então, pessoal, você vê que esses 2 e esse 4 são esses que aparecem aqui, né? Deixa eu só marcar eles. Você vê que o 2 aqui, ele está aparecendo aqui, que será esse 2 metros. Enquanto esse 4 aqui, esse 4 metros que aparece aqui, que é a distância do ponto, que é a distância desse ponto, do ponto onde está passando 540 até o ponto B, depois o 2 é desse ponto aqui, dessa base do centroide até o ponto C. Então, como a gente faz o somatório de momento, você sabe que a gente já fez o cálculo do momento, a gente vê que no próprio ponto C a gente tem um momento. Esse momento aqui, ele é anti-horário, então ele vai ser negativo, MC. Depois a gente vê que o a força de 540 newton, ele vai fazer um momento também negativo em relação ao ponto C. Então, aqui vai ser 540 vezes 2, porque você sabe que o momento ele é força vezes momento. Então, a gente tem uma força aqui e força vezes distância. Então, a gente tem uma força aqui que está distante do ponto 2, que está distante do ponto C, que está distante de 2 metros do ponto C. Porque você vê que a gente está fazendo o momento em relação ao ponto C. Então, é a força vezes a distância dessa força do ponto C, né? E essa força está a 2 metros do ponto C. Então, aqui a gente vai ter aqui MC, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1080, não, menos 1080 Newton metro. Então, pessoal, com isso aqui, a gente finaliza, né, esse exercício que pede para calcular as reações internas. Você vê que essas aqui são as 3 reações internas que acontecem dentro do... Você vê que são as forças internas que acontecem dentro da viga, exatamente no ponto C. Uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, você vê que aqui, né, essa força de CY aqui é igual a menos 540. Se a gente substituir esse valor aqui dentro, você vê que exatamente ele força o somatório, ele faz que o somatório de força em Y seja igual a zero, garantindo que essa seção no ponto C aqui, essa viga exatamente no ponto C, ele se mantenha em equilíbrio. Então, pessoal, agradeço novamente a atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.